Tem tipo uns 10 vídeos no canal que eu falo mal do ecossistema de Python. Eu sou quase um vilão do Python nessa altura do campeonato. A comunidade de Python mais desgosta de mim do que gosta, eu acredito. Mas esse não é um vídeo que eu vou falar mal. Surpreendentemente, é um vídeo que eu vou falar de algo que eu tô gostando muito, que é uma ferramenta relativamente nova que resolve quase todas as dores de cabeça que eu tinha com relação a environments e dependências em Python. Essa é uma ferramenta criada por uma empresa que entende profundamente todos os problemas que eu tenho com Python, porque é a mesma empresa que criou o Ruff, que também resolve alguns dos problemas que eu tenho com Python. Antes da gente ver qual é a ferramenta e como que ela funciona e eu explicar como que você pode usar ela para melhorar o seu workflow na linguagem Python, quais dores de cabeça essa ferramenta vai te poupar, primeiro, vamos começar do começo. Primeiro a gente precisa entender o que eu não gosto, entender qual que é o problema, pra gente ver o que essa ferramenta está tentando solucionar. Para rodar uma aplicação em Python, na verdade, para instalar as dependências de uma aplicação em Python, o método tradicional de se fazer isso é usando o pip. Então você vai ter o pip vai ler algo que é geralmente, tradicionalmente, um requirements.txt que vai dizer as dependências que você tem. Então, nesse requirements.txt, um TXT simples, tá? Vai ter lá, por exemplo, numpy igual 3.14, versão de numpy que eu quero usar. Pandas, eu não lembro como é que é exatamente, se é maior ou igual, talvez seja maior ou igual, tá? Maior ou igual 2, então precisa pelo menos ser 2 ou pode ser maior que 2, enfim. Dado esses requirements, você vai usar o pip para instalar tudo isso daqui, certo? Então eu dou um pip install requirements. O problema começa que o pip vai instalar o requirements em sabe lá Deus qual versão de Python. Porque o comportamento normal de Python é instalar algo globalmente. Quando eu dou aqui, por exemplo, Python 3, certo? Aqui no meu terminal, eu tenho que eu inicializei uma shell na versão de Python 3.13.3. No meu PC eu tenho instalado o 3.13 e o 3.9. E aqui já vão começar alguns problemas. Eu vou descrever esses problemas agora para a gente entender o que a gente vai solucionar com esse setup aqui que a gente tem. Ao fazer isso daqui, ao fazer esse pip install requirements.txt, muito provavelmente, né, o seu projetinho pessoal não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo, talvez. Mas aqui tem 3 problemas, tá? Esse setup simples tem 3 problemas. Primeiro problema é que, né, como é o caso do meu PC, eu tenho Python 3.3 instalado e eu tenho Python 3.9 instalado também. Pip vai instalar tudo isso aqui globalmente e pode ser que no meu 3.13, que seja o escolhido, vai ter um monte de coisa lá que está sendo utilizada. Eu vou ter várias dependências que não vão ter nada a ver com o meu projeto, que podem, quer dizer, de alguma forma interferir. Outro problema é que, embora eu esteja usando essa versão aqui, o meu coleguinha pode muito bem pegar um Python 3.9, dar um pip install nos requirements.txt num Python 3.9 e ter problemas na aplicação porque a minha versão de Python era diferente da versão de Python dele, certo? Esse é o segundo problema. E o terceiro problema, e é que é o problema mais grave de todos, é que se a gente pegar, por exemplo, o NumPy é uma biblioteca gigante que faz muita coisa, o NumPy vai ter várias outras dependências, então, não sei quais são, tá? Vamos colocar aqui XYZ, vai ter a dependência, sei lá, C, e essas dependências aqui, a versão dessas dependências não está especificada no requirements.txt, então a gente tem uma situação em que a resolução de dependências ela não é determinística. Pode ser que no meu computador, o XYZ instale a versão 3.14 e no computador do meu amigo, o XYZ instale a versão 4, certo? Se ambos tiverem compatibilidade com o NumPy 3.14 aqui, a gente pode ter uma situação em que não foi determinístico e que o problema vai acontecer algumas vezes não, porque a gente tem uma libxyz, que no meu PC é versão 3.14 e no PC do meu amigo é versão 4. Além desses problemas, né, a gente tem a situação que, como eu falei anteriormente, Python instala as coisas globalmente. Pode ser que eu tenha 2 projetos, tá? O projeto A que vai usar Django 1.9 e o projeto B que vai usar Django, sei lá, 3. Se ambos esses projetos usarem aqui a mesma versão de Python 3.13, tá? Então eu tenho aqui no meu computador, na minha máquina, eu tenho Python 3.13 e eu tento rodar esse projeto A, eu tento rodar esse projeto B. As versões de Django, elas são incompatíveis. Então, teoricamente, eu precisaria deletar e instalar de novo quando eu for rodar um projeto ou for rodar outro projeto. Você pode achar que é meio estúpido, mas isso acontece bastante, tá? Já vi isso acontecendo até em empresas de verdade. Agora, para corrigir esses problemas, a comunidade de Python convergiu em algumas soluções. E eu vou ver se a inteligência artificial da Abacus AI, que patrocina esse canal, consegue me ajudar com essas soluções. Vou pedir para a IA me ensinar como é que eu faço um setup clean de Python para cada projeto. A Abacus tem acesso a todas as inteligências artificiais, tá? Todas, não importa quando ela foi lançada, as mais recentes aqui. O GPT 4.1 costuma ser bem inteligente de uma maneira generalista. O Gemini 2.5 tá bem bom para fazer
fazer código, Grok é inteligente no geral também. Eu vou usar para essa query o Perplexity Pro, que o Perplexity é bom para citar as fontes, né? Eu quero ver se vai encontrar uma fonte interessante aqui de conhecimento para mim. E o que a IA tá me sugerindo é amplamente do que a comunidade de Python convergiu para solucionar esse problema, tá? É óbvio, por mais que a gente goste de zoar e falar mal do Python, é óbvio que a gente ia olhar para isso daqui, que a comunidade de Python ia rapidamente encontrar alguma solução para isso. E existem algumas soluções. A que a IA tá me sugerindo aqui é um venv, né, um Python Virtual Environment. E a gente vai fazer esse setup aqui, tá? Só vou falar mais um pouquinho da Abacus. Você vai ter acesso a todas essas LLMs aqui, certo? Vai ter acesso ao Code LLM, que é o editor de código que a gente vai usar nesse vídeo. Você vai ver um pouco depois eu usando o agent deles aqui para solucionar problemas. Então, todas as IAs, um editor de código com um agente que você pode escolher qual IA vai responder. Eu tô usando o Gemini 2.5 quase sempre, que eu acho uma das melhores para fazer código. Vai ter acesso ao Deep Agent também, que pode fazer tarefas muito complexas, como construir sites completos e te permitir fazer deploy dentro da própria ferramenta, fazer pesquisas intensas e criar PowerPoints em cima de uma pesquisa que ela checou 100 artigos científicos, por exemplo. Aqui no caso que a gente está vendo na tela é um joguinho de Sudoku que a pessoa pediu para IA criar e a IA criou do zero e disponibilizou ali num linkzinho que a pessoa pode acessar. Tudo isso, todas essas funcionalidades, todas as IAs. A ideia, né, é que o editor de código, tudo incluso, por apenas $10 por mês, é mais barato que todos os concorrentes, tá? É a única IA que eu pago mensalmente. Clique no link na descrição. Testa aí por um mês, de repente, eu te garanto que você não vai se arrepender, vale muito a pena. Agora, primeira solução pro nosso problema é a gente usar um PyEnv. E o PyEnv, o que vai fazer? Ao invés de eu ter isso daqui, tá? Que eu tenho o projeto A e o projeto B sendo utilizados pela minha versão de Python global, cada projeto vai ter o seu próprio environment de Python. Você pode imaginar que é como se eu estivesse instalando o Python 3.13 dentro desse projeto e eu tivesse outra instalação de Python 3.13 dentro do outro projeto utilizando o PyEnv. Então, o fato de que Python vai instalar as dependências globalmente, ele vai instalar as dependências globalmente aqui. Então, aqui eu vou ter Django 1.9 nesse Python dentro desse projeto, e aqui eu vou ter Django 3 nesse Python dentro desse outro projeto. Então, tô aqui no meu projeto novo. Se eu sair instalando, né, como que eu faria aqui? Eu faria requirements.txt, aí aqui eu tenho requirements.txt, aí eu vou jogar aqui uma dependência de NumPy no meu requirements.txt. Tradicionalmente, como que eu instalo isso aqui, tá? A gente poderia usar pip install/r requirements.txt, que instalaria essa dependência. O problema de usar isso daqui é que eu não estou especificando aonde que eu quero instalar. Eu poderia fazer, então, Python 3.13 que eu tenho, /m, pip install, isso daqui. Dou um enter, vai instalar aqui minha dependência. O problema disso é que cai naquele problema que a gente falou, né? Que vai instalar o Python globalmente aqui. Eu instalei meu NumPy globalmente. Quero evitar isso, então. Eu quero criar um PyEnv aqui, um environment dentro desse projeto. Então aqui geralmente eu faria isso daqui, ó, Python 3.13, -m, venv, .virtual environment, né? Que eu vou criar um environment virtual de Python. A maioria das IDEs, né, inclusive a da Abacus aqui, vai perguntar se eu quero utilizar isso daqui como meu workspace environment, né? Então eu vou aceitar aqui. Agora, quando eu abro uma nova aba do terminal, eu já tô aqui, ó, no meu próprio venv, eu tô dentro desse environment controlado de Python que eu acabei de criar. Ah, eu nem falei também muito sobre o... como que chama? PyEnv. PyEnv é uma maneira de administrar as versões de Python que a gente tem no nosso computador, tá? É bem confuso esse ambiente inteiro de Python, por isso que eu falo tão mal. Mas enfim, criando aqui o nosso Virtual Environment, o nosso Python aqui dentro do nosso projetinho, a gente não vai ter mais aquele problema de conflitos entre diferentes projetos, esperamos. Só que nota, a gente ainda tem aquele probleminha, né? Que é de não determinismo, de dependências das dependências. Pode ser que o NumPy tenha uma dependência que não tenha nada a ver com isso daqui, e que tipo, sei lá, deixa eu adicionar o matplotlib aqui. Pip install matplotlib. Que instalamos matplotlib, agora eu posso dar um pip freeze e congelar isso aqui para requirements.txt. Vai sobrescrever meu arquivo, eu espero. Isso, sobrescrever meu arquivo, enfim, temos várias dependências aqui, certo? Como eu congelei todas as minhas dependências, eu congelei tudo que tinha no meu environment, se o meu amiguinho aqui baixar esse repositório e der um pip install, não é para dar conflito. Mas supondo, né, que ao invés de ter congelado tudo isso daqui, eu tivesse apenas feito isso daqui, ó, apenas colocado a dependência de matplotlib, que é a dependência que eu de fato instalei, certo? Quando você adiciona uma dependência, você geralmente não vai adicionar todas as dependências secundárias aqui, até porque não faz sentido. Quanto mais dependências a gente vai adicionar, pode ser que
isso daqui cause um conflito, porque a versão de Matplotlib precisava que isso daqui fosse 25, mas eu queria instalar outra dependência que precisava que a versão disso daqui fosse diferente. Então, tradicionalmente falando, nem é boa prática você ficar dando pip freeze em tudo que você tem. Geralmente você vai ter só isso daqui. E isso daqui é possível de se causar conflitos. Certo? É possível que a minha máquina vai puxar o XYZ de alguma versão e a máquina do meu amigo, enfim, puxar XYZ de outra versão. Dito isso, assim como a comunidade convergiu em VEnvs, a comunidade, assim como todas as outras linguagens, também convergiu em lockfiles. E a gente vai ter aqui, eu não vou explorar muito essas alternativas, tá? A gente vai ter o pipenv e o poetry, que são duas soluções perfeitamente adequadas para o problema de lockfiles. E depois a gente vai usar a alternativa que eu tô utilizando agora, tá? Que também tem lockfiles, eu vou te mostrar o que é uma lockfile. Mas a lockfile, ela vai travar as dependências secundárias também. Assim como você em qualquer projeto de JavaScript, tipo assim, abre um projetão aí qualquer de JavaScript, você vai ter aqui ó, o package.json e o packagelock.json para travar as dependências de uma maneira determinística, certo? O requirements.txt por si só não trava as dependências das dependências de maneira determinística. Beleza, o Matplotlib está deterministicamente aqui, a gente sabe que vai sempre ser essa versão, mas a gente não sabe qual vai ser a versão das libs que o Matplotlib depende, entendeu o problema? Se você usa pipenv ou poetry e não tem problema nenhum, você está satisfeito com essas soluções, continua usando, eu apoio. Se você usa requirements.txt assim e acha que eu tô exagerando, certo? Acho que eu tô criando problema onde não tem, deixa eu falar contigo um segundinho. Salve esse vídeo. Por favor, salve esse vídeo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas eu te garanto, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua carreira de desenvolvedor você vai esbarrar no problema de dependências indiretas diferentes. E eu consigo te dizer exatamente o que vai acontecer. No seu computador, você em algum momento vai ter dado pip install requirements.txt, esse requirements.txt vai ter instalado um monte de lib, e lá no seu PC você vai ter a lib xyz igual a 2.5.6, certo? Acontece que toda vez que você mergeia código para main, isso daqui, esse pip install requirements.txt, vai também rodar em prod. E a sua máquina de produção, seu GitHub Actions ou seu qualquer que seja seu pipeline vai dar pip install requirements.txt também. Acontece que os maintainers, né, quem tá mantendo a lib xyz vai ter feito um update de xyz para igual 2.5.7. Essa versão da lib 2.5.7 não é uma dependência direta da sua aplicação, mas é uma dependência direta do NumPy. E essa versão 2.5.7, esse ponto 7 aqui vai incluir um bug. Quando você der um pip install requirements na sua máquina não vai atualizar essa versão aqui, mas prod, como é sempre uma máquina nova, né, como é sempre o seu CI/CD começa ali do zero, sem ter dependências antigas, prod vai sim atualizar essa versão aqui e vai puxar a versão mais recente. E essa divergência do XYZ na sua máquina e na máquina de produção vai causar um bug que você não vai conseguir replicar na sua máquina. O bug vai estar só presente em produção. E talvez no dev environment também, certo? Então você vai ter um bug que tá em dev, tá em prod e que você não consegue reproduzir localmente. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando isso acontecer com você. Porque isso já aconteceu comigo 2 vezes, em 2 empresas diferentes. Vai chegar a hora que vai acontecer com você e você vai lembrar de mim. Agora, para esse e todos os outros problemas que eu citei, surgiu uma ferramenta que eu tenho utilizado bastante, que é a UV. É um Python Package Manager escrito em Rust, que soluciona basicamente 2 coisas que eu queria. Ele soluciona esse problema de dependências diretas e indiretas através de uma lockfile, assim como pipenv e o poetry também solucionam esse problema, tá? E juntamente com isso, ele soluciona esse problema de Python environments e Python global e pip global, e ele é uma dependência, ele é um package manager que não vai nem precisar ser instalado através de uma versão de Python, não vai nem precisar ser instalado através de pip. Ele é standalone. Como ele é escrito em Rust, é de se esperar que a performance seja impressionante, realmente a performance é impressionante, a performance do package manager, tá? E como é escrito em Rust, ele é também baseado no melhor package manager que existe, que é o Cargo de Rust. Essa empresa Astral aqui entende as minhas frustrações e eles estão, felizmente, resolvendo elas uma por uma. Vamos então, né? Eu te descrevi como que a gente roda um projetinho como que a gente faz o setup de um projetinho. É um pouquinho de dor de cabeça, certo? É chato a gente configurar esse virtual environment aqui, a gente configurar o nosso pipenv e o nosso poetry, a gente garantir que a gente não tá fazendo nada de errado, certo? Tudo isso é meio chatinho. Vamos ver como que a gente faz isso nessa ferramenta moderna que eu gosto bastante. Primeiro, para instalar é super simples. É só isso aqui. Copia esse curl aqui, cola aqui, certo? No meu já tá instalado, vou ver o que vai acontecer. Feito aqui o download e a instalação. Tô aqui no meu projeto de Python, tá?
projeto chamado PyEnvironments. Eu instalei a ferramenta UV. Deixa eu, rapidinho, deactivate, funciona? Deactivate, tá. Desativei o Virtual Environment, deletei isso daqui, dei clear e agora eu tenho um ambiente totalmente limpo, sem nada, tá? Tô num projeto, eu nem preciso ter Python instalado na minha máquina, inclusive eu vou usar numa versão de Python que eu não tenho. Eu vou criar um projeto em Python 3.8 que eu não tenho instalado na minha máquina, eu só tenho UV instalado. Eu posso digitar aqui UV e eu vejo que o UV tá instalado, tá? Ele aparece aqui umas coisas de help, enfim, a gente não precisa ler isso. Eu vou te mostrar o quão simples, o quão fácil é de usar e o quão simples é esse projeto, né? Se você quiser ver mais sobre, tem o GitHub deles aqui, da Astral. O UV é uma das libs com mais estrelas no GitHub de todas, assim, 52 mil é coisa demais. Enfim, é escrito em Rust, performance é incrível, tá? O que a gente vai fazer? Tô no meu repositório, vou dar aqui um UV init, certo? Dei UV init, ele inicializou alguns arquivos aqui. Supondo que eu quero adicionar NumPy, tá? Eu vou dar aqui UV, add, NumPy. E pronto, ele criou aqui vários arquivos, tá? Ele tem aqui um arquivo com minha Python version, ele escolheu Python 3.10. Ele tem aqui um UV-lock. Isso daqui é uma lock file tipo o package.json.lock, tá? Que nem o cargo faz em Rust. Comportamento similar ao que o cargo faz. Pra mostrar novamente quão rápido é. Ah, e tem aqui também o Virtual Environment, tá? Deletei tudo, certo? Vou deletar tudo. Eu quero criar um projeto com Python 3.8 que eu não tenho no meu computador. UV init Python 3.8. Qual foi o erro aqui? UV init hífen talvez, Python 3.8. É isso? De repente tudo junto. UV init -- Python 3.8. Ah, agora foi. Não sei qual era o problema. Aqui a gente pode ver, ó, Python version 3.8. A gente tem require Python 3.8, sei lá o quê. E agora vamos adicionar umas dependências, né? UV, add, NumPy. Dependência aqui sendo baixada. Acaba que, né, velocidade de download depende da velocidade de download no meu computador. Não tem mágica que Rust vai fazer aí. UV, add, matplotlib. Agora, perceba novamente, né? A gente tem aqui que a nossa Python version é 3.8. Eu não tenho esse Python instalado no meu computador. Eu nunca baixei Python 3.8. Quem tá lidando com isso é o UV aqui por debaixo dos panos. Jogou isso aqui nesse environment e tá cuidando disso por aqui, através desse venv, que é um Python que eu não tenho. Criou aqui pra mim também um main, né, que faz um hello world aqui, nada demais. Aqui no pyproject.toml ele cita as dependências diretas, mas no UVlock ele cita as indiretas também. Ele vai dar um... é lock file, né? Ele também funciona como um replacement para pip e poetry. Você pode migrar deles pro UV com muita facilidade, é muito fácil fazer essa migração. E aqui eu vou pedir pro meu Gemini fazer alguma coisa, né? Eu vou pedir para ele refatorar o meu main.py para mostrar como o NumPy funciona. Então, por favor, demonstra alguma funcionalidade de NumPy no meu main.py. Vamos ver aqui o que o agent vai fazer por mim. Bom, criou aqui uma funcionalidadezinha super simples, né? Como eu não pedi por nada específico, ele não me deu nada super específico. Para rodar esse projeto usando o UV, eu vou dar UV run main.py. É só isso. E aqui ele rodou, certo? O NumPy array é 1, 2, 3, 4, 5 e a média é o valor médio aqui sendo 3. E cara, se você lida com Python, eu espero que tenha ficado claro pra você o quão rápido, quão fácil, quão sem problemas é de fazer esse setup. Né, até parece Rust isso daqui, porque na real é Rust, é feito em Rust. Pelo menos a parte do setup, né? A parte de rodar mesmo, acaba que vai rodar em Python, né? Então vai ser lentinho. Só que até as coisas que rodam em Python, na verdade, não são Python, né? Esse NumPy aqui. NumPy é uma lib escrita em... eu tenho quase certeza que é C. Então esse NumPy array aqui é um array em C. E esse cálculo de média aqui é um cálculo feito em C também, né? Não é Python que tá rodando aqui nessa execução. E bom, se isso aqui não te convenceu a usar Python, é porque você não teve os problemas que eu tive com environments de Python. E se você não está convencido, eu te aguardo nesse mesmo vídeo que você vai reassistir daqui a 1 ano ou 2, quando você tiver esse problema aqui, tá? Lembra de mim quando você tiver um problema muito estranho que só acontece em prod e não acontece local.